Muito boa tarde a todas e a todos. É um prazer recebê-los aqui nesse primeiro painel do 12º Seminário de Proteção de Dados Pessoais, promovido pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil. Meu nome é Rafael Maffei, eu sou professor da Faculdade de Direito da USP e eu vou ser o moderador desse painel, que vai discutir as bases legais e os desafios depois de um ano de vigência da LGPD. Como a gente sabe, o tema das bases legais é sempre dos mais centrais quando a gente discute proteção de dados, e a gente tem um cenário hoje no Brasil que é, de um lado, a vigência plena da lei já há algum tempo, e, por outro lado, ainda um cenário relativamente novo, não só porque a lei é relativamente recente na sua aplicação, o que sempre suscita uma série de dúvidas dos seus aplicadores, seja também porque a realidade a que ela se aplica é uma realidade em constante transformação, como é inerente às questões tecnológicas, seja ainda porque uma parte importante do cenário, do qual depende uma uniformização e os contornos finos dos temas das bases legais, ainda está em fase de estruturação, né, ganhando musculatura para ter a sua atuação plena, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, o resultado disso é que a gente tem uma série de questões muito importantes que já estão aí começando a rodar, mas ainda suscitam dúvidas, principalmente no que diz respeito à sua aplicação prática. Lembrando que a gente fala neste tema de realidades de controladores muitas vezes muito diferentes entre si. Nós temos empresas de tecnologia, nós temos agentes públicos, nós temos órgãos de pesquisa, nós temos temas substantivamente diferentes dentro, né, do assunto das bases legais para tratamento de dados, como dados sensíveis, proteção de dados de crianças e adolescentes. O desafio da pandemia impôs uma série de questões novas que foram enfrentadas muitas vezes em situação de emergência, nesse último ano, nesses últimos 2 anos já agora quase. Então, enfim, é um prato cheio para uma grande discussão, e para isso a gente tem aqui um painel de notáveis especialistas de diferentes procedências para conversar conosco. Falarão sobre o assunto, na ordem, em primeiro, a doutora Helenise Rendler, que é DPO e procuradora do Estado de Santa Catarina. Na sequência, a doutora Camila Nagano, que é DPO do iFood. Na sequência, o doutor Mário Viola, especialista em compliance do Escritório de Proteção de Dados do Banco Mundial. E, por fim, o Bruno Bioni, professor Bruno Bioni, que é pesquisador e diretor do Data Privacy Brasil, e autor de um dos livros mais conhecidos, talvez o livro mais conhecido e mais impactante sobre uma das bases de proteção, que é a sua notável monografia monografia, né, no sentido de uma obra profundamente dedicada a um tema específico, do consentimento, né, uma das mais populares e problemáticas bases para tratamento de dados. Então, sem mais delongas, eu vou desde logo passar a palavra para a doutora Helenise, pelo prazo de 15 minutos. O nosso combinado aqui, né, para que vocês que nos assistem saibam, cada um falará por 15 minutos. Nós deixaremos 15 minutos para as perguntas do público, que serão submetidas aí pelo YouTube, por onde vocês estão assistindo, serão passadas para mim, eu as farei às convidadas e aos convidados aqui do painel, e eu pediria, desde logo, que vocês, por favor, observassem a pertinência temática, porque eu sei que é o primeiro painel, está todo mundo ansioso e quer perguntar de tudo, mas a gente vai ter de tudo nesse seminário, então guardem as suas perguntas de outros assuntos para os outros seminários, porque o tema
das bases legais é um tema amplo e que merece toda a dedicação das perguntas que vocês seguramente enviarão. Então, doutora Helenise, desde logo, você tem a palavra por 15 minutos. Muito obrigado pela sua participação. Obrigada, professor Rafael, obrigada ao NIC-BR por ter lembrado da advocacia pública. Eu fico honrada, pessoalmente, claro, pelo convite, mas fico feliz de estar numa mesa que não seja só de advogados públicos ou só de controladores públicos, que é para a gente poder enriquecer o tema, né? Eu falo, assim, advocacia pública porque trago, assim, o desafio da advocacia pública para esse tema. Quando a gente imagina quem defende o Estado, quem defende a União, no caso, e quem defende todos os poderes do Estado, portanto, todos os controladores, né, por divisão constitucional de competência, é a advocacia pública. Então, quando a gente olha a base de possíveis riscos que trazendo para a Procuradoria de Santa Catarina, né, que nós temos, é a população. Nós temos uma população aproximada de 7 milhões de pessoas, 7 milhões e 300 mil pessoas, em que todos são titulares de direitos, né, de proteção de dados, e que podem incorrer em algum momento, acontecer alguma violação. Porque pode ser no cartório, no registro civil, pode ser ao longo da sua vida, pode ser num hospital, pode ser na escola, e num processo judicial também, um problema com o tribunal. Então, não importa onde aconteça, a defesa do Estado é feita pela Procuradoria do Estado. Digo isso porque, quando nós vamos organizar, pensar e estudar LGPD, proteção de dados, nós temos que olhar, focar não só como encarregados de dados, que eu hoje, casualmente, ocupo essa função, para fazer a adequação interna do órgão, mas a gente também tem que imaginar como nós vamos trabalhar nas consultorias, na orientação, no assessoramento legislativo, inclusive, né, e como nós vamos trabalhar também na defesa judicial dos problemas decorrentes das violações que possam ocorrer da LGPD. Então, é uma tarefa, é um desafio grande, amedrontador, talvez, né, porque a gente tem que dar conta de base legal, de finalidade, de todos os negócios do Estado, né, de todas as funções do Estado. É claro que não é uma só pessoa que faz isso, mas também não são muitas, somos em 115 aqui no Estado para eventualmente atuarmos, e vários de nós já atuam no tema, né? Então, é só como uma introdução de como a gente pode, né, de como a gente deve atuar e ver e encarar esse problema, esse desafio, que é o desafio do enquadramento, né, de base legal para a atuação do serviço público. Quando a gente vai lá para a LGPD, normalmente, eu, como encarregada e participante do Comitê Gestor de Proteção de Dados também, junto à Secretaria da Administração, a gente faz os debates entre os encarregados dos órgãos e vem muito a questão como que eu faço, né? Como é que eu faço o consentimento? Como é que eu pego o consentimento? Por quê? O mercado privado, inicialmente, dominou essa discussão, e o consentimento, até por ser o inciso 1 lá do artigo 7º, ele salta aos olhos, né? Então, agora eu vou ter que ter consentimento. Então, primeira coisa é o subdestaque, deixa ele por último, né? Não é o caso. Vamos lá para o artigo 23, que é lá que começa a fundamentação da atividade do controlador público, né? Então, o que a gente vai lá buscar do artigo 23? Todo o tratamento de dados tem que estar vinculado a uma finalidade pública, né, uma persecução de interesse público. Então, não é uma visão diferente, né? Eu não vou fazer marketing, eu não vou fazer venda, eu vou prestar um serviço público, eu vou executar uma competência legal, né, vou cumprir uma atribuição legal de serviço público. Então, começa por aí. É o que a gente sempre coloca, né, em primeiro lugar, e nas nossas capacitações também, para os encarregados. Depois, a gente vai lá para o artigo 7º e vai
fazer buscar a base legal. Então, as bases legais para o serviço público, claro que todas, em alguma medida, podem se aplicar, inclusive o consentimento, porque existem atividades, e aí eu dou um exemplo caseiro, né, do nosso centro de estudos, por exemplo. Eu tenho uma pequena agenda em que as pessoas consentem e fornecem seus dados para receber um mailing de atividades do centro de estudos, pessoas de fora da instituição. Então, claro que sempre vai se aplicar num momento ou no outro, mas é muito secundário, certo? Então, é isso que tem que sempre ficar claro, né, de que não há possibilidade de se executar um serviço público, de se cumprir um munus público, a depender do consentimento do cidadão titular de dados. Eu não posso, o bombeiro não pode, o SAMU não pode precisar do consentimento para socorrer. E aí entram as outras bases de dados. Então, o consentimento realmente fica lá por último. Aí, quando a gente vai buscar claro que é muito fácil, coloco ali no artigo 7º, inciso 3, né, estou cumprindo a função pública. Mas e o caso concreto? Como que eu faço para entender se aquela competência, aquela atividade de tratamento de dados tem pertinência e está dentro dos limites do cumprimento do dever público, enfim, o cumprimento da missão do órgão. Então, aí a gente tem que parar e pensar, e eu já fui questionada por colegas encarregados, seja do Poder Judiciário, do Ministério Público, a gente, às vezes, em atividades como essa, né, diz, mas, doutora Elenise, por que não tem um encarregado só para o Poder Executivo, né, para o Estado? Bom, como que um encarregado ou um só consultor vai dar conta de toda a base regulatória, os marcos regulatórios temáticos? Porque quando a gente fala em finalidade pública, em persecução de interesse público, em executar as competências legais, cada órgão, cada instituição, fundação pública, ela tem a sua própria missão, seus próprios marcos regulatórios, regulamentos, então é ali que a gente vai trabalhar. Então, eu diria assim que é uma base legal secundária, tem a base legal que eu encaixo lá bonitinha no inventário de dados, né, o artigo da LGPD, mas eu tenho que saber, eu tenho que entender por que eu preciso desse dado, ou de um conjunto de dados, para prestar o serviço público. E só entendendo do negócio, para usar uma expressão do mundo corporativo, né, a gente, no serviço público, vai copiando algumas tags, então, só quem entende do negócio, quem entende da missão do órgão público, é que consegue entender, limitar o dado, minimizar o uso de dados, né, alocar na finalidade adequada. Então, basicamente essa a proposição que eu trago, e trazendo aqui também um exemplo, claro, não esquecendo, né, lá os artigos, quando é dado sensível, quando é criança e adolescente, né, então a gente vai sempre nos órgãos, ou quem fizer tratamento tem que adequar ali, mas trazendo aqui sempre o assunto ainda do momento, que é a Covid, né, para mostrar, para quem está nos assistindo, para mostrar como a advocacia pública tem essa missão de, antes mesmo de tratar o dado, buscar a base legal para o seu tratamento. Eu vou indicar para os senhores, quem tiver curiosidade, a leitura são 3, 4 pareceres que estão incluídos num processo legislativo, PL 40.9, desse ano de 2021, ele está em andamento na Assembleia Legislativa, depois eu posso passar ali no chat de YouTube o link, para quem quiser, ele é público, né, onde a Procuradoria teve que apontar a inexistência ou a impossibilidade de se publicar a lista de vacinados, porque a proposta legislativa é a publicação de lista de vacinados por prioridade.
Então, por que a pessoa estaria sendo por grupo de prioridade? Então, teria o grupo lá em que, eventualmente, a Dona Maria, CPF número tal, ou residente em algum lugar, em tal cidade, vai ser vacinada com prioridade porque tem diabetes, ou, sei lá, tem hepatite, qualquer problema, né? Então, foi algo até que nos chocou, nos desesperou, né? E saíram pareceres muito bem fundamentados, no sentido de que é inviável, né? De que é desnecessário para o cumprimento da política pública, que é a prestação, né, do controle da Covid pela vacina, e que somente, no máximo, órgãos de controle, a evidência de alguma irregularidade, é que poderiam ter acesso, ainda sob sigilo internamente, a esse tipo de dado. Então, a gente, muito antes do inventário de dados, muito antes de processar, a gente tem essa missão de pesquisar, de buscar o fundamento para tratar ou para evitar o tratamento de dados. Eu acho que era isso inicialmente, aguardo, doutor Rafael, aguardo os questionamentos do público, mais afim, né, ao final dos debates, e devolveria a palavra. Muito bem, doutora Helenise, muito obrigado pela sua excelente apresentação. Passo imediatamente a palavra agora à doutora Camila Nagano, do iFood. Camila, muito obrigado. Obrigada, professor Maffei. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Camila, eu sou encarregada pelo Programa de Proteção de Dados do iFood. Queria agradecer o convite do CGI, saudar meus companheiros aqui de painel. É super interessante a gente fazer um painel com pontos de vista tão plurais, né? Então, a doutora Helenise passou aqui pelos desafios do poder público, e eu vou proposto aqui a falar, trazer a discussão para o setor privado, mais especificamente para as empresas de tecnologia. Então, eu não sei se todo mundo sabe, mas apesar do nome, o iFood é uma empresa brasileira, e o nosso programa de privacidade foi construído dentro de casa. Então, o primeiro ponto que eu queria trazer aqui para vocês é que um programa de privacidade dificilmente é feito só pelo encarregado, só pelo DPO. Então, numa empresa com o porte do iFood, a gente conta com um time de privacidade, a gente conta com diversas áreas dentro da empresa, como segurança, engenharia, produto, prevenção de riscos. Então, é um trabalho muito em conjunto, extremamente relevante. Então, o tema desse painel é super importante, e a gente pode abordar os desafios e discussões sobre bases legais de diferentes ângulos. Então, representando aqui uma empresa de tecnologia, eu vou compartilhar com vocês 3 desafios relacionados às bases legais que a gente enfrenta no dia a dia. Então, o primeiro, a gente vai falar um pouco da definição da base legal quando a gente está estruturando novos produtos, então, trazendo bem para a realidade, bem para o dia a dia de EdTech. O segundo é sobre a implementação das nossas recomendações, né, enquanto time de privacidade, e o acompanhamento dos controles, documentação. E o terceiro é a comunicação com stakeholders como os consumidores, os parceiros e as autoridades. Então, o primeiro ponto que eu vou focar aqui um pouco com vocês é a prova de que a definição das bases legais parece um tema estritamente jurídico. Eu imagino que a maioria das pessoas que acompanham esse painel aqui são advogados ou desse meio, mas ele tem um grande impacto no dia a dia do negócio, no produto e no business da empresa. Então, inovação é um dos pilares aqui do iFood, e toda vez que a gente cria um novo produto, a gente faz uma análise de privacy by design, né? O que é isso? É uma avaliação dos riscos e recomendações para que todos os nossos produtos já nasçam com privacidade embutida. E antes ou durante esse processo, a gente discute a base legal e avalia o impacto da nossa recomendação com esses times de negócio, com os times que estão criando ali o produto de fato. Então, eu vou trazer para vocês aqui hoje um caso sobre concessão de benefícios. Então, para conceder benefícios para, seja usuários, pessoas entregadoras ou funcionários da empresa, olhando no universo do iFood, a gente tem até um que chama Delivery de Vantagens, que é voltado para benefício dos entregadores. E esse tipo de programa é realizado com empresas terceiras que concedem benefícios como descontos em produtos, em serviços para o usuário. E para conceder esses benefícios, essas empresas precisam verificar se a pessoa, seja a pessoa entregadora, no caso do delivery de vantagem, ou para o funcionário do iFood, eles são elegíveis a esse benefício. Como que a gente faz, né, essa validação? Então,
preferencialmente olhando para a privacidade, para a minimização de dados através de um código gerado ali pelo iFood para ser usado para a empresa, mas quando isso não é possível, quando às vezes a tecnologia da empresa não permite, ou a gente tem alguma dificuldade técnica, a gente precisa compartilhar um dado pessoal com essa empresa. Então, seja um e-mail, um CPF, um telefone, e trazendo aqui para as bases de dados, para as bases legais, o que a gente usa? É consentimento? É legítimo interesse? É execução de contrato? Então, quando a gente discute a base legal, a gente sempre pensa em como colocar isso dentro do nosso produto. Então, por exemplo, se a gente fala em um benefício para as pessoas entregadoras e a base for consentimento, a gente precisa criar uma tela dentro do aplicativo para os entregadores que as pessoas possam concordar com aquele compartilhamento, que tenha um checkbox, que tenha alguma forma da gente coletar o consentimento dentro da plataforma. E para advogado, às vezes parece super simples. Não, a gente cria uma tela, coloca um checkbox, faz assim, dá super certo e apesar de parecer super simples, não é. Então, às vezes, isso implica numa fricção ali para o usuário, né, final daquele produto, e ele pode ser um fator determinante no sucesso ou até na falha daquela campanha, daquela concessão de benefício no geral. Então, além disso, né, acho que até a doutora Annelise comentou da dificuldade ali do consentimento, ou o professor Maffei também falou de consentimento ser uma base polêmica, difícil. Como que a gente faz a gestão desse consentimento, né, passado a coleta, envolvendo uma empresa terceira que está concedendo um benefício e de forma automatizada, né, no tamanho do iFood, no porte que a gente está hoje, a gente não consegue fazer isso de forma manual, a gente sempre tem que pensar em algo que seja automatizável, escalável. Então, tem um esforço super relevante de desenvolvimento pelo time de produto, pelo time de tecnologia, não só da nossa parte, mas também da parte dessa empresa terceira que está concedendo esse benefício. Então, essa seria a aplicação aqui do consentimento para o nosso caso. Olhando para o legítimo interesse, então, acho que legítimo interesse, às vezes algumas pessoas pensam, não, essa é uma base coringa, a gente usa, escapa do consentimento, é muito difícil, mas pelo contrário aqui, acho que a nossa preocupação é na avaliação de risco e como que a gente valida que o titular tem expectativa sobre esse tratamento, né? Então, quando uma pessoa mostra interesse em receber esse benefício, já tem expectativa que os dados vão ser compartilhados para fazer essa validação? Ou como que a gente dá essa transparência, como que a gente fomenta essa expectativa para a pessoa que está na outra ponta? Então, acho que a minha ideia aqui foi trazer algumas provocações com esse exemplo bem prático, para mostrar que a definição de base legal realmente tem um impacto no negócio e depois que ela é definida, o que acontece, né? E aí vem o segundo desafio, que são os registros dessas operações de tratamento e das respectivas bases legais. Então, vamos lá, aqui no iFood, a gente usa o sistema para efetuar esses registros, seja dos tratamentos, dos dados, seja dos LIAs e dos nossos relatórios de impacto, e olhando um pouco para o legítimo interesse, a gente tem o LIA, né, que é a avaliação de legítimo interesse. Então, por exemplo, a gente faz também no sistema, a gente faz nesse sistema em formato de pergunta, e a gente leva em consideração 4 fatores aqui. Quando a gente olha para o LIA, a gente primeiro tem o interesse do controlador e a finalidade do tratamento. Segundo, a necessidade desse tratamento, né? Então, nesse caso que eu dei, no exemplo que eu dei dos benefícios, será que realmente a gente precisa desse dado para fazer uma validação? Será que não tem como, de jeito nenhum, fazer através de um código, fazer de uma forma, criar uma landing page para esses beneficiários e a gente evitar o tratamento desses dados? Então, a necessidade. Depois, a expectativa do tratamento pelo titular, então se a pessoa espera que aquele dado está sendo tratado por aquela finalidade e se há um impacto negativo naquele tratamento. E por último, super importante, são as salvaguardas para minimizar os riscos. Então aqui, por exemplo, a pseudonimização, quando a gente fala em entregar, compartilhar um dado, pode ser pseudonimizado ou pode ser com uma restrição de acesso de uma forma segura que mitigue os riscos de vazamento, de qualquer acesso indevido, de qualquer incidente. Então, olhando esse exemplo do LIA, né, de como que a gente faz, a gente registra isso em formato de pergunta no nosso sistema, e o principal desafio passado essa fase é como que a gente mantém esses registros atualizados.
Então, aqui na iFood, por exemplo, quando surge uma nova atividade de tratamento, deve ser registrado no nosso sistema, nossa política interna é de até 7 dias. Então, em 7 dias que o time de privacidade avaliou aquilo, ele deve ser registrado dentro do nosso sistema, só que depois de um tempo aquilo acaba ficando defasado, né? Então, entendo que sempre todas as atividades, sejam as operações de tratamento, sejam a definição dos LIAs e dos relatórios de impacto, eles têm que ser revisados periodicamente. Isso não tem uma fórmula mágica, né? Eu acho que cada empresa ou órgão tem que entender a necessidade, pode ser semestral, pode ser anual, mas é importante que haja essa revisão das atividades e dos relatórios. E, por fim, o terceiro desafio que eu vou trazer para vocês aqui hoje é relacionado à comunicação. Então, quando a gente fala em base legal, de lado a gente tem os titulares que devem ter essa expectativa do tratamento de dados, que as bases legais são coerentes e são definidas pela empresa, e de outro, temos os documentos para uma eventual fiscalização da autoridade, para a questão de accountability também da lei. Então, aqui a dificuldade é como a gente baliza, né, o técnico para a fundamentação de um questionamento de autoridade versus o que deve ser compreendido pelo titular e que tem expectativa de uma linguagem simples. É difícil a gente usar aqui a linguagem técnica, a linguagem jurídica, até mesmo quando a gente, é curioso, quando a gente usa, às vezes, a gente vê muitas pessoas falando dado sensível, sem a compreensão do que o dado sensível é pela lei. Então, a gente tem essa dificuldade e até esse papel educativo, né? Então, no nosso caso, a gente dá transparência de duas formas. A gente consegue dar isso de duas formas. Então, a primeira é no momento da própria atividade. Então, voltando naquele exemplo do benefício, no momento que a pessoa, a gente mostra, seja num portal para as pessoas entregadoras ou para os nossos clientes, um benefício, uma parceria, e dentro ali já tem um aviso de compartilhamento, ou já tem a empresa, quais dados são necessários para aquela empresa poder fazer a validação. Então, isso é uma forma de dar transparência, é uma forma de criar essa expectativa, e a outra, mais clássica, né, através da declaração de privacidade. Então, hoje a gente tem uma super preocupação em como a gente deixa essa declaração com uma linguagem simples, com uma linguagem extremamente compreensível e fácil para os usuários. E o que a gente tem hoje é a utilização de visual law. Então, se vocês pegarem a nossa declaração de privacidade dentro do nosso site, do aplicativo, do site institucional, vocês vão ver que ela é extremamente interativa, ela tem imagens, então a gente realmente busca dar esse tipo de transparência de uma forma que seja compreensível, muito fácil por qualquer pessoa. Bom, por fim, aqui, acho que a NPD, ela tem programado, né, um guia de boas práticas para hipóteses legais de aplicação da LGPD para o segundo semestre do ano que vem. Então, a gente já tem a lei, enquanto isso não acontece, e a lei já está vigente, a gente já aplica isso aqui, é um desafio, a gente se vale muito das práticas internacionais, então acho super interessante pegar os guias de fora, olhar o que as práticas de mercado que as outras empresas estão fazendo. É um desafio e, ao mesmo tempo, é uma oportunidade. Então, como que a gente cria boas práticas de mercado, né, como essa que eu mencionei, da transparência, e coloca o titular no centro mesmo da discussão. Então, acho que a última relação aqui de privacidade que eu vou fazer com o mundo dos negócios, acho que essa é a minha contribuição aqui hoje, é trazer um conceito que a gente usa, né, e bem relacionado àquele primeiro desafio de produto, que é o customer-centric, né, colocar o consumidor no centro, e a gente trazer isso para a privacidade, quando a gente fala de privacy-centric, e como que a gente baliza ter uma boa experiência, né, o titular de dados ter uma boa experiência no serviço, ou no produto, e também colocar a privacidade dele no centro como uma forma de equilíbrio, né, entre as duas coisas. Então, é super importante que a gente tenha uma boa experiência, seja para o consumidor final, seja para os entregadores, ou para qualquer um dos titulares que a gente esteja falando aqui, em conjunto com a proteção dos dados e da privacidade, que é a nossa prioridade. Então, acho que esse é um overview geral dos nossos desafios aqui hoje, trazendo um pouco para o nosso dia a dia, e eu passo a palavra de volta para o professor Maffei. Obrigada. Muito obrigado, Camila. Também cumpriu exemplarmente o prazo, sim. Moleza moderar o painel assim. Quero só lembrar para todo mundo que está nos assistindo, por favor, fiquem à vontade para fazer perguntas aí pelo
pelo YouTube. Quando vocês fizerem as perguntas, não esqueçam de dizer se a pergunta é destinada a alguém específico, ou se ela é para todo mundo, e a gente vai organizando as perguntas aqui para, na rodada de perguntas, vocês poderem ter as suas inquietações respondidas, tá bem? Passo agora a palavra para o Dr. Mário Viola, que é do Escritório de Proteção de Dados do Banco Mundial. A palavra é sua, Mário. Obrigado, Rafael. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite ao NIC-BR, enfim, e ao CGI pela participação nesse seminário, que virou já, vamos dizer, um evento de grande relevância, talvez possa arriscar dizer que é o principal evento sobre proteção de dados e privacidade no Brasil. Eu tive a oportunidade, felizmente, de participar de outras versões, de outras edições, com outros chapéus. Enfim, dessa vez eu estou participando, representando o Banco Mundial, mas, enfim, vou falar nas minhas visões pessoais, até porque o banco, como organização internacional, ele não está sujeito às regras da LGPD. Enfim, ele tem um regime próprio de proteção de dados e, como tal, enfim, lógico que eventualmente pode ser impactado na questão das transferências internacionais, enfim, no seu trato com entidades no Brasil, mas, de uma maneira geral, ele não está sujeito às normas nacionais e a LGPD é um exemplo disso. Eu hoje vou fazer aqui vamos dizer, uma discussão, enfim, vou levantar algumas questões e falar de alguns temas que têm gerado alguma controvérsia na doutrina brasileira, enfim, ligados às bases legais para o tratamento de dados. Acho que são, basicamente, eu vou tratar da questão dos dados, do tratamento de dados, das bases legais para o tratamento de dados de crianças e menores, crianças e adolescentes. Vou tratar também a questão de, eventualmente, indicar qual seria a base legal correta e de eventual possibilidade de se acumularem bases legais para o tratamento de dados, que é uma questão que também tem trazido alguma discussão. E, por fim, eu vou falar do tema do tratamento dos dados sensíveis, né? Enfim, eu acho que tem um ponto importante nas bases legais do artigo 11 da LGPD, que, por diferir, enfim, das bases legais que o regulamento europeu traz, ele gera algumas questões relevantes e que dificultam, muitas vezes, a identificação ou enquadramento de um tratamento de dados que, muitas vezes, tem um interesse público por trás, um interesse relevante por trás, dentro de uma das bases legais do artigo 11 também da LGPD. Eu vou começar com a questão das crianças, né? Assim, a LGPD tem lá o artigo 14, que traz a regra do consentimento, enfim, parental do representante de um dos pais, ou representante legal, enfim, o responsável legal, para o tratamento de dados de crianças, enfim, e a possibilidade de, eventualmente, não se utilizar o tratamento, não se utilizar o consentimento, nas hipóteses de ter que buscar, enfim, o consentimento desses mesmos pais ou responsáveis, você poder tratar para essa possibilidade. Existe uma grande, enfim, vou dizer já uma grande parcela da doutrina, não sei avaliar se essa parcela da doutrina já se tornou majoritária ou não, de que diz que, na verdade, a única possibilidade de tratamento de dados de crianças seria com consentimento parental. Já vi, inclusive, até guias de órgãos da administração pública em diversas esferas de governo, dizendo que essa é a única base legal para o tratamento de dados de crianças. Então, o consentimento aqui seria, então, por uma interpretação, vamos dizer, restrita e literal do artigo 14, uma única base legal. Acho que isso acaba, se a gente for entender que o posicionamento que prevalece é esse, eu acho que isso gera um desafio enorme para os encarregados do tratamento de dados no Brasil, no setor público ou privado, até porque eu acho que, como a doutora Helenise e a doutora Camila bem destacaram, eu acho que, em poucas palavras, o papel do encarregado é traduzir para soluções práticas o que a lei traz, né? Então, na verdade, o papel do encarregado, mais do que um advogado, enfim, eu acho que por isso, em muitas organizações, você tem, vamos dizer, o Departamento de Proteção de Dados, ou o Departamento encarregado do tratamento de dados e o Departamento Jurídico como entidades independentes, até porque uma
faz essa avaliação jurídica específica e o outro tem que traduzir essa linguagem jurídica para questões práticas, como a Camila bem trouxe, o exemplo que você colocar lá, como é que você vai fazer, um botão ali vai facilitar a linguagem que você vai botar, qual vai ser o mecanismo que você vai facilitar, a automação, ou de você evitar tratar um dado, simplesmente lidar com dados anônimos, enfim, tudo isso é um desafio enorme. E se a gente pensar que, por exemplo, para crianças, o consentimento é uma única base legal, a gente acaba dificultando ainda mais esse trabalho, né? Eu acho que a leitura, pelo menos que eu faço do artigo 14, é que ele é um complemento, enfim, vamos dizer, é um requisito adicional ao que traz lá as bases legais do artigo 7º e do artigo 11. E aí se falou muito que a gente ainda não tem um posicionamento, um guia claro ainda da NPD, enfim, a ideia é de que se inicie a trabalhar, o prazo lá da agenda regulatória para que se inicie a trabalhar sobre esse guia de bases legais no ano que vem, como a Camila bem destacou. Então, na verdade, a gente precisaria fazer uma leitura olhando para essa experiência internacional. Se a gente pegar os principais guias ou as principais informações disponibilizadas pelas autoridades de proteção de dados dos países da União Europeia e o Reino Unido, a gente vai ver que existe essa, vamos dizer, essa abertura para que os dados das crianças sejam tratados com umas bases legais que sejam adequadas. A gente vai entender que o consentimento é a única base legal. A gente vai ter, por exemplo, a situação de que alguém tem que tratar dados para entrar com uma ação legal contra uma criança, enfim, uma discussão, seja ela qual for, e que ele vai ter que pedir o consentimento do pai para poder ajuizar uma determinada ação legal. Mesma coisa se tiver um dever legal, um dever regulatório para algum controlador tratar dados. Se ele ainda assim tiver que pedir autorização para o pai ou responsável, enfim, isso também, de alguma forma, inviabiliza aquela situação. Então, uma leitura muito restritiva desse artigo 14, entendendo que ele simplesmente possibilita que o consentimento seja essa base legal, você vai acabar, na verdade, tratando dados em contradição com o que o próprio artigo 14 diz, que é no melhor interesse da criança. Então, que decorre lá da Convenção Internacional dos Direitos das Crianças, que busca essa ideia do melhor interesse. Então, para terminar essa primeira, vamos dizer, essa primeira questão, eu acho que a leitura que a gente pode entender do artigo 14 é como um complemento, como requisitos adicionais, e aí toda essa lógica do melhor interesse ela vai permear todas as bases legais que você for tratar. Por exemplo, se você for usar o legítimo interesse, há quem defenda que não se poderia usar o legítimo interesse como base legal para o tratamento de dados de crianças. Se a gente pegar, por exemplo, a orientação do ICO do Reino Unido, ele diz claramente que sim, na verdade, o que você vai ter que fazer é que você vai ter um teste lá de legítimo interesse para avaliar os requisitos ou as salvaguardas adicionais que você vai precisar aplicar para que você, sim, observe o melhor interesse da criança naquele tratamento e que o balanço, o equilíbrio, enfim, desses interesses seja assegurado. Então, acho que esse é um primeiro ponto. O outro aspecto que eu gostaria de tratar, enfim, eu acho que eu ainda estou com bastante tempo, é a questão da possibilidade de você trabalhar com duas bases legais, né? Isso é uma coisa que um artigo que eu escrevi com a professora Chiara Spadakin de Tefé, enfim, que agora a gente até atualizou um pouco, é a possibilidade de, eventualmente, você trabalhar com duas bases legais. A gente fala tanto que a gente tem que enquadrar a operação de tratamento de dados pessoais numa base legal específica. Eu acho que realmente a gente tem que fazer esse esforço de identificar qual seria a base legal adequada. Mas aqui eu tenho dois DPOs nesse painel, e eles sabem muito bem, elas sabem muito bem, que em algumas situações a gente trabalha com uma zona cinza, né? Não é tão claro o limite de quando você deveria eventualmente usar um consentimento, ou de quando você deveria usar um legítimo interesse, ou quando você tem uma execução do contrato como uma base legal, enfim. Então, o que eu tenho defendido, e acho, enfim, e aqui não estou sozinho, não estou tirando isso da minha cachola, existem, vamos dizer, precedentes, tanto na doutrina europeia, como até em opiniões do próprio antigo grupo do artigo 19, enfim, do artigo 29, que hoje foi substituído pelo Comitê Europeu de Proteção de Dados, em que você poderia, sim, trabalhar com duas bases legais, com uma determinada situação de operação de tratamento de dados, desde que você assegure que todos aqueles requisitos foram cumpridos, ou pelo menos na medida do possível. Porque muitas vezes eu uso, normalmente, o exemplo de situações que têm um viés um pouco mais humanitário, enfim, ou de
assistencial. A gente no Brasil tem um trabalho lá do Bolsa Família, enfim, que tem uma regulamentação legal, então você entra na lógica do governo na realização de políticas públicas, isso estaria resolvido. Mas você teria situações, por exemplo, de órgãos como a Cruz Vermelha, que é uma entidade privada, enfim, reconhecida em muitos países como uma organização internacional, mas que ela, se tivesse que tratar dados, ela teria que enquadrar lá, dependendo do regime que ela tem no Brasil, mas imaginemos que ela seja considerada uma outra organização não governamental, sei lá, uma ActionAid, uma outra dessas, que tem um regime jurídico de direito privado, e que ela precisa tratar dados pessoais para dar uma ajuda, por exemplo, financeira para alguém. Ela, muitas vezes, vai dizer, talvez o consentimento seja a base legal adequada aqui, porque a pessoa vai autorizar. Mas será que a gente tem uma segurança grande de que o consentimento vai ser um consentimento realmente livre? Ele pode ser informado, mas será que ele vai preencher o requisito livre? Porque a pessoa, poxa, se ela disser que ela não consente, ela não pode receber aquela ajuda financeira. Então, você acaba colocando o beneficiário, o titular do dado, numa situação de vulnerabilidade. Então, enfim, com esse exemplo aqui, eu fecho esse segundo, vamos dizer, tópico da discussão e deixo para a gente debater. E vou terminar falando de um último aspecto nesses últimos minutos que me restam, que é a questão do tratamento de dados sensíveis. Eu acho que um ponto importante, que eu até já tive a oportunidade de discutir com o Bruno, enfim, num outro debate que a gente teve sobre base de legítimo interesse, é a questão do interesse público. No Regulamento Europeu de Proteção de Dados tem uma base legal que é o interesse público relevante. Isso, pelas características do Regulamento Europeu, que é uma norma de caráter supranacional, enfim, esse interesse público relevante ele é objeto de regulação nacional dos Estados-membros. Então, cada Estado-membro vai dizer o que é esse público interesse, o que é esse interesse público relevante, e ali vai encaixar uma série de atividades que tem essa carga de um interesse público dentro dessa base legal específica, de acordo com as características de cada país. Seria, guardado as devidas proporções, um interesse legítimo, vamos dizer, com um escopo ampliado. Acho que no tratamento de dados não sensíveis, o interesse legítimo vai abarcar, de alguma forma, essas situações de interesse público. Mas, para os dados sensíveis, a gente acaba tendo uma situação em que existe, de alguma forma, não existe uma base legal expressa em que você enquadraria. Será que vai ser o quê? Um exercício regular de um direito, e aí, inclusive em sede contratual, enfim, que seria, talvez, a base legal que você poderia enquadrar. Enfim. Então, a gente tem ali, vamos dizer, de alguma forma, um desafio interpretativo de você qualificar essas situações que têm um interesse público, mas que elas não são necessariamente enquadradas em uma daquelas bases legais do artigo 11 da LGPD. Vou dar um exemplo de situações que envolvam tema com que eu já trabalhei muito, por exemplo, fraudes na área médica. Você precisaria tratar dados sensíveis ali, mas qual é a base legal que você vai enquadrar? A da fraude para controles de sistemas e tal, ela é muito específica para sistemas de identificação. Agora, como é que você enquadraria? Então, o que existe, enfim, se você pegar a experiência estrangeira, muitas situações, por exemplo, de avaliação de acidentes envolvendo danos físicos, isso se enquadraria numa base legal que é similar a essa, um exercício regular de direito. Então, a gente vai ter que dar uma ampliação no escopo de interpretação desses dispositivos para poder enquadrar essas situações que a LGPD, pela sua característica de ser uma lei nacional, de que não tem essa possibilidade de ter um outro país regulando e ampliando o escopo dessa base legal, que a gente acaba ficando com essa, vamos dizer, essa dificuldade interpretativa e de configuração da base legal específica. Então, eu acho que isso serve, mais uma vez, talvez até a reforçar a ideia de que você poderia enquadrar em duas bases legais específicas, tentar adotar as cautelas necessárias e, no caso concreto, você vai demonstrar que você adotou, vamos dizer, os melhores mecanismos até que a gente tenha uma definição da NPD. E acho que a NPD vai ter um papel, sim, de dar uma interpretação para esses dispositivos do artigo 11 de uma maneira que cubra essas situações que não estão, vamos dizer, de uma maneira clara e expressa, coberta naqueles incisos, nas alíneas do inciso 2. Bom, acho que paro por aqui dentro do meu limite de tempo e estou pronto para a gente conversar, enfim, depois da fala do professor Bruno. Obrigado mais uma vez pelo convite, pela possibilidade de participar desse painel, com uma diversidade de perfis e de experiências. Obrigado, Mário. Parabéns pela excelente apresentação também. Regiamente dentro do tempo estabelecido. Passo imediatamente a palavra ao
professor Bruno Bioni. Lembrando a todos, mais uma vez, perguntas, por favor, pelo YouTube, que elas serão repassadas para nós e chegarão aos palestrantes. Bruno, muito obrigado. Obrigado, professor Maffei. Bom, boa tarde a todos e todas. Queria muitíssimo agradecer o convite para estar aqui com vocês hoje. Sem dúvida, é o principal evento do nosso campo, né? 12 anos de estrada, então é sempre uma honra estar aqui com todos vocês para fazer esse debate, que sempre é muito rico e muito frutífero. Queria agradecer especialmente Kelly, Carlinhos, a própria Isabela e também a Karen e todo o pessoal que coloca muita mão na massa para colocar de pé esse super evento. Eu vou seguir mais ou menos a dinâmica que o Mário colocou, tentando explorar 4 questões ou 4 pontos que possam trazer um pouquinho mais de reflexão, né, sobre esse tema que por si só já é desafiador. Então, uma primeira que seria mais de ordem conceitual, com implicações pragmáticas, e as outras 3 buscando também fazer esse diálogo onde que há controvérsia, né? Tem pessoas cedindo em posicionamentos, seja na doutrina ou até mesmo em práticas que a gente tem visto, seja no setor público ou no setor privado. A primeira questão que eu queria colocar para fim de reflexão é que, em si, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ela é uma inovação, né, na ordem jurídica brasileira, primeiro porque ela é uma lei vocacionada, né, para sistematizar todas as regras do jogo, fixando direitos e deveres, e talvez uma das principais inovações da LGPD é justamente sistematizar em 2 artigos, o 7º e 11, aquilo que a gente chama, meio que em tom de brincadeira, de um cardápio de bases legais. Isso teve um impacto muito grande, né, dentro da perspectiva de que aquilo que pode legitimar, autorizar um tratamento de dados pessoais, não é apenas viabilizado ou autorizado ou franqueado pela lógica do consentimento, né? Por que isso? Porque as outras leis setoriais pré-LGPD, seja a antiga lei do cadastro positivo, Marco Civil da Internet, até algumas interpretações elásticas que vinham sendo dadas pelo Código de Defesa do Consumidor, todas elas posicionavam o consentimento como sendo a regra de ouro. A LGPD é uma cisão, é uma ruptura brutal nesse sentido, do ponto de vista da dinâmica de como que operações de tratamento de dados pessoais elas podem ser legitimadas. Então, a gente parte de um cenário que ainda está sendo depurado no Brasil e maturado, que você não precisa necessariamente ter um acordo bilateral para tratar os dados pessoais do titular. Muitas vezes ele não vai ter nada, nem sequer algo a dizer, pelo menos de partida, de início, né? É aquilo que a gente consegue olhar para o artigo 7º e 11, onde que tem um outro interesse, um interesse difuso, coletivo ou terceiro, que muitas vezes sobrepõe ao interesse individual, a capacidade do titular de fazer um controle pura e simplesmente do seu dado, né? E aí, a partir disso, a gente consegue ter um aporte teórico com uma perspectiva prática, eu acho relevantíssima, que é tentar dividir as bases legais em 2 grandes grupos, né? Um primeiro grupo que ele tem uma maior latência desse direito difuso, coletivo ou de terceiro, e todas essas bases de dados elas têm uma clara articulação em um escopo finalístico entre si. Das 10 bases legais que a gente tem no artigo 7º, eu diria que pelo menos 7 delas têm esse arranjo, por assim dizer, esse acordo coletivo. Vou dar aqui um exemplo. Tutela da saúde, dados que precisam ser tratados para combater a pandemia. Pesquisa, dados que precisam ser tratados e você não precisa pedir o consentimento do titular, porque precisa ter esse progresso na ciência e circular esses dados para esse interesse difuso e coletivo. Percebam que, portanto, essas bases legais, elas não dependem desse acordo bilateral, mas, ao mesmo tempo, ela já tem imbuído uma origem finalística e que limita também a aplicação dessa base legal. Esse é um grupo, o primeiro grupo. O segundo grupo, que a gente poderia fazer uma divisão esquemática, seria um grupo onde que esse acordo bilateral, e aí claramente numa correlação de forças entre titular e agente de tratamento de dados pessoais, ele é mais sintomático. É lógico que eu estou fazendo uma série de generalização e abusando um pouco aqui da didática, mas aonde que isso se vê perceber de maneira um pouco mais intensa? Execução de contrato, né, uma das bases legais super desafiadoras que a gente ainda está entendendo qual que é o escopo de aplicação dela, consentimento e legítimo interesse. Bruno, por que você está trazendo isso um ano depois da instalação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais e depois de alguns anos de vigência da Lei Geral de Proteção de Dados?
porque isso traz uma repercussão prática e que a gente ainda vê um certo deslize quando a gente está olhando para programas de adequação. Quer entender que esse primeiro grupo que tem essa roupagem mais finalística em todas as bases legais, proteção ao crédito, tutela da saúde, tutela à vida, obrigação legal regulatória, exercício regular de direitos, enfim, já tem ali um propósito para qual aquele dados deveria ser tratado, ou pelo menos tendo ali quase como se fosse um espaço de legitimação, como é a perspectiva de uma obrigação legal regulatória, eles de partida parece que são bases legais menos arriscados. É mais fácil de você fazer essa colagem, talvez o custo e esforço para você encontrar essa base legal, e até mesmo do ponto de vista de risco jurídico regulatório de ser questionado, é menor que as outras três, eu diria. E por que isso? Porque, de novo, de partida, você já tem uma finalidade pré-delimitada e que tem ali quase como se fosse uma presunção relativa de legitimidade. Isso apareceu no termômetro regulatório pós-GDPR. Quando a gente começa a analisar os casos que questionam bases legais, se a gente vai trazer um perfil das demandas e das próprias atuações da Autoridade de Proteção de Dados Pessoais, os grandes casos onde estão se discutindo bases legais hoje é do segundo grupo. O segundo grupo, onde que teria esse acordo bilateral e também, por não ter uma pré-delimitação de uma finalidade posta pela lei, é onde que teria mais margem de manobra e é onde que justamente empresas e próprio setor público tenta encontrar uma válvula de escape para encaixar inovações nas suas atividades de tratamento de dados pessoais. Os grandes casos envolvem a definição de base legal de execução de contrato, consentimento e legítimo interesse. Bruno, então, qual que é a perspectiva prática? Como que a gente projeta isso para o cenário brasileiro? Uma abordagem de risco. Ainda a gente vê algumas organizações não olhando para o cardápio como um todo e, sobretudo, se valendo dessa colagem, digamos assim, mais fácil do primeiro grupo. A gente ainda vê algumas organizações se valendo de legítimo interesse quando a obrigação é legal regulatória, se valendo de legítimo interesse quando, na verdade, você pode utilizar execução de contrato e assim por diante. Ou seja, a relação de custo e esforço ela é significativa e quando você está fazendo um mapeamento de dados, você está elegendo as bases legais, isso faz uma grande diferença do ponto de vista operacional. Todo mundo aqui sabe como que é complicado fazer essa eleição. E aí eu chego na segunda parte, depois que você vence uma primeira camada de encaixar as bases legais, o segundo movimento que você pode ver do ponto de vista prático é gastar justamente energia em rever esse processo de definição de bases legais e aumentar a camada de accountability, de justificação e de documentação, justamente naquelas bases legais que elas podem ter um maior risco jurídico regulatório, que são essas três: execução de contrato, consentimento e legítimo interesse. A Camila aqui já deu um ótimo exemplo. O quão desafiador é você viabilizar um consentimento que seja válido, informado, livre, inequívoco. Tem que pensar em telas, tem que conversar com o time de UX. É difícil você justificar legítimo interesse. Tem que fazer um teste especial, como que é um LIA, tem que ter um registro especial, e assim por diante, e o que decidirá a execução de contrato, que a gente ainda está tentando entender o que é essa base legal. Então, do ponto de vista teórico e prático, o arranjo e a sistematização das bases legais desses dois grupos traz essa perspectiva de um salto operacional e que eu acho que as organizações ainda estão aprendendo e isso ainda está sendo maturado no Brasil. E, de novo, porque no próximo ano a gente vai ver a fiscalização e monitoramento acontecendo, sobretudo não apenas da ANPD, mas também de órgãos reguladores, e a gente já começa a entender aonde que é o possível calcanhar de Aquiles em termos de definição de bases legais. Estou também muito interessado em verificar qual que é a tendência regulatória para o próximo ano. E aí, as outras três questões que eu gostaria de compartilhar com vocês, pincelando coisas um pouco ainda mais práticas, concretas. Legítimo interesse. Legítimo interesse é a grande inovação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que é uma base legal totalmente nova. A gente não conseguiria encontrar, pelo menos se não fosse um exercício muito sofisticado de hermenêutica, no ordenamento jurídico brasileiro. Foi um transplante que a gente fez, de certa maneira, da GDPR. Mas foi um transplante, digamos assim, sofisticado, diria eu. A gente conta, inclusive, isso no documentário da LGPD, e aqui fica o spoiler, o legítimo interesse, de certa maneira, ali nos bastidores do Congresso, é quase como se fosse um guardanapo passado nas últimas rodadas de discussão,
porque havia uma preocupação muito grande de que, ao incorporar esse conceito super aberto, jurídico indeterminado, para falar aqui de um juridiquês, a gente acabasse, digamos assim, não tendo parâmetros de previsibilidade de como que ele seria aplicado. E aí, então, a gente fez uma inovação em comparação à GDPR. A gente traz os parâmetros da aplicação do legítimo interesse, como legítima expectativa, situação concreta, o reforço dos princípios, no texto duro da lei. Então, diferentemente da GDPR, a gente não apenas denuncia o legítimo interesse enquanto base legal, mas a gente também precisa a aplicação do legítimo interesse no artigo 10. No policy paper que a gente fez do Data Privacy Brasil, a gente chamou isso da equação normativa do consentimento, que foi um debate muito rico que a gente teve desde a fase do anteprojeto. Lembra que até o próprio ITS, quem assina uma das contribuições é o próprio Mário Viola, fez parte dessa discussão. Poxa, vamos inovar, vamos aprender com os erros e acertos do contexto europeu. O que deu errado em termos de legítimo interesse no contexto europeu? Justamente não foram previstos esses parâmetros e se demorou muito tempo para entender qual era o espaço a ser ocupado pelo legítimo interesse. A gente se antecipou a esse erro e esse aprendizado do contexto europeu. A gente traçou um artigo específico para delimitar, ou para pelo menos trazer maior previsibilidade, que é o artigo 10. Então, quando a gente combina o artigo 7, 10 e mais o 37 da LGPD, que faz uma menção especial ao registro das atividades de tratamento de dados pessoais, quando a base legal é o legítimo interesse, me parece que o produto dessa soma é um teste de proporcionalidade, aquilo que a gente chama de LIA, um registro especial dessas atividades. Foi o que a Camila colocou na fala dela. Não basta apenas, talvez, você listar, mas para uma camada a mais de accountability, você fazer esse exercício de justificação ainda maior. Essa é uma das grandes questões. Quando eu utilizo o legítimo interesse, devo ou não fazer esse registro especial? Me parece que sim, se não para fins de obrigação legal em sentido jurídico estrito, pelo menos olhando para a perspectiva do princípio da accountability. Segundo ponto do legítimo interesse que ainda leva muita controvérsia. Existe um direito de oposição por parte do titular de dados? Porque a nossa lei, diferentemente da GDPR, não prevê isso no texto da lei, e inclusive a GDPR vai além. Ela diz que em algumas situações o direito de opt-out ou de oposição, ele é absoluto, como, por exemplo, para fins de marketing. Não quero mais receber, você está tratando em legítimo interesse, mas não quero mais receber marketing. Estou aqui utilizando o meu direito de opt-out. A nossa lei é silente com relação a isso. A gente ainda vai ter que encarar essa disputa hermenêutica interpretativa. No policy paper do Data Privacy Brasil, a gente diz que esse direito de oposição, sim, ele existe, apesar de ele não ser absoluto. E aí a gente conversa muito com as situações que já foram trazidas aqui nesse painel, como, por exemplo, prevenção à fraude, como, por exemplo, o exercício desse direito, onde que ele vai ser relativizado. Mas, em muitos cenários, é desejável, sim, que haja esse direito de oposição e que ele possa ser exercitado pelo titular. Essa é uma questão também controversa, para colocar um pouco de pimenta na nossa conversa. E, por fim, nos meus 2 minutos finais, uma discussão que eu acho que também vai aparecer, hora mais, hora menos, é a respeito dos limites do consentimento. Por que isso? Porque a gente tem uma tradição muito forte no Brasil da perspectiva da autonomia privada ela ser limitada, sobretudo quando a gente tem uma dose de um paternalismo, seja nas relações de consumo, seja nas relações de trabalho, e até mesmo na perspectiva de hipervulneráveis, idosos e crianças e adolescentes. E eu acho que essa é a grande discussão de fronteira quando a gente está olhando para a limitação de modelos de negócio. O que está acontecendo nesse exato momento é, por exemplo, uma análise se o consentimento parental, para alguns modelos de negócio que utilizam dados de crianças e adolescentes e que causam, inclusive, adição em determinados jogos ou até mesmo publicidade, que pode se tornar muito assertiva e sedutiva, explorando ao máximo a vulnerabilidade daquele titular de dados, deveria ser viabilizado, legitimado pelo consentimento parental ou não, deveria ser limitada a autonomia privada dos pais e das mães. Essa é uma discussão que eu acho que hora mais, hora menos chegará e já está chegando no Brasil do ponto de vista da tendência regulatória também no contexto europeu, já é essa discussão. Então, para concluir, eu acho que a gente consegue olhar para o próximo ano a partir dessa abordagem de risco,
vendo que no segundo grupo tem muita energia para ser gasta e discussões para entender qual é o espaço de acomodação, principalmente dessas 3 bases legais, que me parecem as mais entrincheiradas: execução de contrato, consentimento e legítimo interesse. Muito obrigado, Bruno. Vamos passar agora às perguntas. Eu tomei a liberdade de agrupar aqui as perguntas de acordo com o tema e o destinatário da questão. Então, vou começar com um conjunto de indagações que foram feitas pelo Humberto e pela Maria Lúcia, a Evanise. Evanise, primeira questão, são três questões que eu vou fazer bem objetivamente. Primeiro, quais são as bases legais que estão sendo majoritariamente usadas pelos órgãos públicos? Ele está dizendo, tem sempre lei de transparência e consentimento, né? Então, cumprimento de obrigação legal e consentimento, mas há outras, quais outras podem e devem ser utilizadas? Humberto também pergunta sobre base legal para o compartilhamento de dados de cidadãos entre órgãos, para a execução de políticas públicas, imagino. Qual vai ser a base nesses casos? E a última pergunta da Maria Lúcia, se a senhora poderia dar um exemplo de uso da hipótese de legítimo interesse no setor público, ou se não seria aplicável. Então, essas são as questões especificamente para a doutora Helenise. Por favor. Bom. Se puder observar 3 minutos, mais ou menos, para a gente conseguir sim. passar por tudo. Obrigado. Só perguntas difíceis, né? Obrigada, porque são perguntas realmente do cotidiano mesmo, né? Bom, legítimo interesse, vou começar pelo final, né? Legítimo interesse, e aí vou dar o meu posicionamento pragmático, tá? Eu fujo do legítimo interesse para o poder público. A gente já trabalha com função, finalidade pública, função pública. Então, como que eu vou demonstrar legítimo interesse, né? Eu tenho que estar cumprindo a finalidade do órgão. Que outro legítimo interesse eu teria? Então, nós trabalhamos, eu não estou indo para o campo doutrinário, enfim, né? Na prática, nós temos, imagino que a gente sempre vai ter, eu ainda não topei com uma situação que que a gente não consiga enquadrar no artigo 7º, porque eu vou trabalhar dentro da finalidade, dentro da legalidade. Então, pode dizer que legítimo interesse do controlador público, na cobrança da dívida ativa, por exemplo, não é um legítimo interesse, é uma finalidade, é uma competência legal. Então, eu vou lá para a administração pública, eu vou atrás dos dados para essa finalidade lá do inciso 3 do artigo 7º. Eu estou executando uma política pública prevista em lei, respaldada, né? Ou então respaldada em contratos, convênios, quando a gente vai fazer a troca de dados, que já é a pergunta ali, né? Se eu preciso de dados, do Ministério da Economia, do Ministério da Educação, para implantar uma política pública na área de educação, eu tenho um convênio, eu tenho um ato formal e posso enquadrar também nesse inciso 3º. A gente tem trabalhado muito nesse limiar curto ali, do inciso 3º, e para o inciso 2º, a gente vai para o inciso 2º para cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador. Costumo dizer assim, se eu estou cumprindo com um contrato, estou tratando dados para cumprir um contrato de terceirização, por exemplo, eu até terceirizo mão de obra porque eu preciso dessa mão de obra para executar uma política pública, mas nesse caso eu levo lá para o cumprimento de obrigação legal. Doutor Rafael, a primeira questão, desculpe, eu aqui me foquei nas outras duas, mas eu acho que ela era bem pertinente a essa. A primeira é quais bases legais estão majoritariamente sendo utilizadas, né? Além de cumprimento de lei de transparência e consentimento.
Sem dúvida, o inciso 2º e o inciso 3º ali são as mais usadas, né? Claro, sempre visitando primeiro o artigo 23, para enquadrar o tratamento, aquele processo em que eu estou usando dado pessoal, para enquadrar nos limites das finalidades públicas, e no limite da finalidade pública e no limite da necessidade do dado para aquela prestação de serviço público. Tá? Quanto à lei quanto à LAI, né, a lei de transparência, a gente é o que mais nós nos deparamos até o momento na advocacia pública, sempre o conflito. Posso divulgar, não posso divulgar, devo divulgar, e o que se pode colocar em resumo é que a própria LAI já traz dispositivos que protegem dados pessoais. O que a gente vai ter que aprimorar é a observação de quando é necessário e quando a gente vai realmente ter a necessidade de expor. As duas celeumas, assim, os dois assuntos, feijão com arroz, né, todo dia. Folha de pagamento, lá, os valores recebidos por servidores públicos, pode ou não pode, né? Então, a finalidade disso, então, muitos já se queixam, olha, mas é um dado pessoal meu, tá o meu nome, CPF, quanto eu ganho, enfim, e está lá na página de transparência, e a própria Covid que nos trouxe várias questões, né? Fila aguardando UTI, lista de vacinados, enfim, né? Várias questões que foram trazidas em função da Covid, se cabe ou não cabe esse tipo de publicação, esse tipo de transparência ativa ou passiva. Então, essa diferenciação a gente sempre vai ter que buscar, sim, na finalidade pública, aí sim, legítimo interesse, vamos lá, legítimo interesse, ou interesse público, qual o bem maior, qual o direito constitucional, o direito individual que vai ser mais protegido, né? Se é a minha privacidade, ou se é a transparência dos gastos públicos, o direito de controle social, enfim. A gente sempre vai ter que fazer esse balanço. Ele sempre vai ser também caso a caso, tá? Sempre vai ser caso a caso, e pertinente com a finalidade. Para a finalidade, se eu não tenho uma lei, né, que determine, ou mesmo para elaborar uma lei que determine a abertura em transparência de um dado, eu tenho que ver se a finalidade para que se busca, ele tem pertinência ou não. Publicação dos salários dos servidores públicos, a lei de responsabilidade fiscal, né? Eu tenho que divulgar, eu tenho que dizer com quem que eu gasto. Pagamentos, todas as publicações referentes a licitações, a contratos públicos, transparência fala em primeiro lugar, sem dúvida nenhuma, né? Já na área da saúde, a gente tem que ver se a publicação, a abertura de dado, se ela é definitiva, se ela é necessária, se ela vai tornar melhor a execução daquela política pública. Se não vai, protege o dado. Basicamente, é aí que a gente vai avaliar quando entra lá e quando entra a LGPD. Sim, o desafio de pensar a LAI e a LGPD, ou as restrições da LAI e da LGPD, de maneira que elas não se tornem pretextos para opacidade, né? De informações de interesse público. Muito obrigado, doutora Helenise. Camila, uma pergunta para você. Como ficará, quem fez foi o Edson, como fica a proteção de dados de pequenos empresários se ainda não há uma regulamentação específica para esse perfil? O que você sugere? Pergunta o Edson. Pergunta difícil. Calma, como ficar a proteção de dados de empresários? Tá. Olha, eu falo aqui em nome de uma grande empresa, então eu sei que tudo o que eu falo é bem diferente para pequenos empresários. Eu acho que, claro, tem que ter um balizamento do que é possível de aplicar. Eu acho que em algumas falas da NPD deixou claro que o que é extremamente oneroso para pequenos empresários vai ser considerado em relação à aplicação da LGPD. E, assim, não tem... eu acho que a gente tem que observar a lei, claro, no limite do que é possível, levando em consideração do que
é realmente aplicável a pequenas empresas, dependendo do tamanho do porte, né? Eu acho que tem essa diferença entre a lei europeia e brasileira, mas a minha sugestão aqui é realmente conseguir aplicar o que é possível e aguardar a NPD. Você acha que no caso do pequeno empresário, então, pode fazer diferença a capacidade técnica que a empresa tenha de Com certeza. cumprir obrigações? Entendi, acho que isso contempla o Edson. Muito obrigado, Camila. Mário, duas perguntas aqui para você. Primeiro, a Ana Paula está dizendo, Mário, a LGPD propicia uma visão restritiva do artigo 14. Como justificar a utilização de outras bases para além do consentimento dos pais? E aqui eu vou fazer um rodapé à pergunta dela. Você acha que é uma interpretação possível e cabível da lei, do parágrafo específico que fala do consentimento, no artigo 14, dizer que quando a base legal for consentimento, é necessário o destaque dos pais, nesse sentido talvez menos literal e mais sistemático? E uma segunda pergunta, o João faz aqui para você, como entender melhor a ideia de duas bases legais para o mesmo tratamento, como isso se aplica na prática. E vou fazer um outro rodapé também, Mário, que é uma curiosidade. Como lidar com o fato de que, mesmo quando o consentimento dos pais for pedido de maneira destacada, a criança eventualmente pode consentir no lugar dos pais, né? Esses dias meu filho veio pedir um presente porque ele estava fazendo aniversário de internet. Eu falei, o que é isso? Ele falou, não, papai, é porque tem um site que eu coloco a minha idade e eu não consigo entrar. Aí eu fui testando, eu coloquei dia 3 de outubro de, sei lá, quanto falta que ele tem 26 anos de internet, e entrou. Então, desde então, ele adotou essa data como a data dele de aniversário de internet. Então, veja que isso também põe uma série de como que a gente lida com essa possibilidade de que as crianças tenham um aniversário de internet para consentir no lugar dos seus pais. Muito obrigado. Obrigado pelas perguntas ótimas, ao João e a Ana Paula. Vou fazer só um parêntese rapidinho, só de 2 pontos das outras perguntas, enfim, que eu acho que, enfim, vieram à minha cabeça ideias, enfim. Um, em relação a Camila, eu não tenho uma solução para a questão das pequenas e médias empresas, é só porque teve uma tomada de subsídio da NPD sobre esse tema, startups, pequenas e médias, então é um tema que está em discussão. Eu acho que, em algum momento, vai vir uma norma em consulta pública para ser discutido. E com relação à base legal para o setor público, a minha origem é advocacia pública também, enfim, eu fui procurador do município e tal. Eu acho que um exemplo que talvez possa servir para legítimo interesse, é lógico que a gente vai sempre encontrar o legítimo interesse, uma das possibilidades é que o legítimo interesse tenha também um interesse público maior, ele pode ser o interesse da própria sociedade. Se a gente olhar a opinião lá do artigo 29 do interesse público, eles dão exemplos de situações que têm um interesse legítimo mais amplo, que é quase um interesse público. Eu imagino as situações de segurança de rede, por exemplo, controle de acesso ao computador, esse tipo de coisa que você controlar, ter que tratar dados para evitar que tenham invasões cibernéticas, enfim. Lógico que isso a gente pode sempre enquadrar no interesse, vamos dizer, na finalidade do ente público de entregar o serviço. Mas, enfim, esse é um exemplo que talvez possa enquadrar, que é uma coisa muito específica, tecnológica, de segurança cibernética. Para as minhas perguntas, e aí eu vou muito na linha do que você falou, Rafael. Eu acho que o artigo 14 ele não é só um consentimento, porque eu acho que ele não tem só a lógica do consentimento. Eu acho que quando o consentimento for a base legal, eu concordo com você, a interpretação razoável seria que você tenha esse destaque dos pais. Acho que tem um outro ponto, que é o melhor interesse da criança, tem alguns artigos já publicados que falam disso, enfim, de você ter sempre que buscar esse melhor interesse nos tratamentos de dados que você vai realizar. Não quer dizer que você não possa usar as outras bases legais, você sempre tem que olhar por essa ótica, se aquilo está adequado e para o melhor entendimento da criança. Então, acho que tem também esse equilíbrio. E acho que não acho, assim, pelo menos a leitura que eu faço do artigo 14, não é uma leitura isolada. Eu acho que é justamente nessa linha. Quando o consentimento for a base legal, a gente vai fazer daquela forma que a lei estabelece. Eu não vou nem entrar na discussão aqui de capacidade civil, de quem pode, que não pode, se a lei realmente quis fazer referência às faixas etárias de criança e adolescente do ECA, que é uma lei penal, ou se a gente deveria trabalhar com a lógica de
de capacidade civil do Código Civil, enfim, mas isso eu vou deixar para uma outra conversa. Eu acho que a leitura, Ana Paula, acho que é muito... a gente tem que fazer uma interpretação da lei, não de maneira isolada, não é um artigo isolado, a gente tem que entender a lógica da lei e fazer uma interpretação sistemática. Então, você tem que olhar dentro de todo o sistema jurídico que a LGPD trouxe. Então, a regra geral é você ter as bases legais e você vai trabalhar com aquele artigo 14 como um acréscimo. É a mesma coisa que a gente interpretar que, por exemplo, o artigo 23, que a doutora Elise mencionou, ela seja a base legal da administração pública. Eu sei que existem professores que eu respeito, amigos meus, que defendem que ali, vamos dizer, uma base legal para a administração pública, mas eu acho que ela ali vamos dizer, é um fator interpretativo e norteador da aplicação. Então, é um requisito adicional, da mesma forma que eu vejo o artigo 14 como requisito adicional para os tratamentos de dados de crianças, eu vejo o artigo 26 e todos aqueles outros que seguem, 26, etc., com relação aos compartilhamentos, como um acréscimo para os tratamentos de dados realizados pelo interesse público. Com a relação à parte de duas bases legais, eu acho que de alguma forma eu abordei, do ponto de vista prático, é justamente a ideia de accountability que o Bruno falou, né? Você tem que documentar por que você está tomando essa decisão. Muitas vezes, não é o que eu falei, não é preto no branco. Você tem situações em que você não tem como... É um exercício, vamos dizer, de interpretação, de identificação da base legal, que mesmo vamos dizer, para um intérprete experimentado, para um especialista, não é um exercício fácil, porque muitas vezes as operações de tratamento de dados elas são complexas. Você pode entender que em uma determinada operação você tem lá uma relação contratual, mas será que aquela operação específica ela está na relação, na execução do contrato, ou ela extrapola o objeto do contrato? Então, são nuances que você acaba, se você trabalhar com duas bases legais, documentar, se você for usar o legítimo interesse em uma execução de contrato, você faz o LIA, você faz um registro específico, você no contrato você assegura que todas as informações foram prestadas, que você vai tratar e tal, que tem uma, vamos dizer, uma política de privacidade, uma informação adequada. Eu acho que a gente consegue trabalhar sim. É lógico que é um exercício que a gente vai ter uma definição maior quando a autoridade se debruçar sobre isso nos casos concretos, mas é muito mais sobre a lógica da documentação, da accountability e de assegurar que todos os, vamos dizer, os critérios que a lei exige para aquela base legal, que eles sejam enquadrados. É lógico que muitas vezes, sob a perspectiva do regulador, pode ser que aquele critério não foi exatamente observado, mas aí você tem um outro para assegurar, olha, eu fiz mais até, em vez de ter uma base legal, eu enquadrei duas. Então, menos uma das duas tem que estar adequada. Se eu errei as duas, aí você não tem o que fazer. Enfim, acho que eu respondo de alguma medida a pergunta do João, apesar de ser vamos dizer, uma discussão que tem pano para manga. Enfim, até a NPD e até o Judiciário se manifestar, a gente tem muita discussão sobre essas bases legais. Muito obrigado. Bruno, aqui uma pergunta para você do Guilherme. Obviamente, fique à vontade para comentar qualquer aspecto das anteriores que você quiser, a questão das duas bases legais ou qualquer outro aspecto que já foi abordado. O Guilherme pergunta: Bruno, a gente deve considerar as bases legais existentes? A gente deve considerar que existem bases legais fora da LGPD? Na área da saúde, por exemplo, há o motivo justo do Código de Ética Médica. Isso seria o quê? Uma obrigação regulatória? Seria uma base independente? Pergunta do Guilherme. Vamos lá. Obrigado, Maffei. Só também dando uma pincelada no que foi discutido anteriormente, essa consulta pública sobre pequenas e médias empresas e startups ou empresas nascentes de tecnologia, ela é importantíssima, porque a gente precisa realmente cravar o pé de entender o que organiza o processo regulatório no nosso campo, e não pode passar despercebido que, seja qual for o porte econômico da organização, a lei irá se aplicar. O que pode acontecer é de o peso regulatório ser aliviado, né? Porque senão a gente perde a própria perspectiva da lei ser geral de proteção de dados pessoais. E aí, o que está se desenhando, e pelo menos essa também foi a nossa contribuição nesse instrumento de participação pública, é encarar o risco como um elemento normativo central. Ou seja, em muitos cenários a gente pode ter empresas com uma ordem de faturamento baixíssimo, podem até ser enquadráveis do simples, mas o perfil de atividades de tratamento de dados delas ser de altíssimo risco. Por exemplo, uma startup que automatiza diagnóstico e prognóstico, trata um enorme volume de dados sensíveis. A lei tem que se aplicar com seu peso regulatório na sua maior intensidade, mesmo sendo
um agente, a princípio, de pequeno porte, né? Então, isso também é uma virada de chave, por assim dizer, no contexto brasileiro, porque durante muito tempo, principalmente olhando para a lógica do campo tributário, a simplificação da regulação estava muito atrelada ao único parâmetro que era do porte econômico. O campo da proteção de dados pessoais, a LGPD, faz isso, são parâmetros cumulativos, né? Porte econômico mais o perfil da atividade de tratamento de dados pessoais. E aí isso me leva para a pergunta do Guilherme. O que a gente tem, e o que eu acho que de maneira acertada fez o legislador, foi reconhecer a própria insuficiência do direito e da lei como um todo para governar comportamento, sobretudo uma lei que é muito ambiciosa, porque ela quer praticamente traçar o que deve ser feito ou não em todas as situações do dia a dia. É uma lei que impacta mais do que foi o Código de Defesa do Consumidor, mais do que foi a legislação trabalhista, tudo é movido a dados, né? E dentro dessa perspectiva, ela abre a janela para que os próprios atores regulados possam se adiantar nesse processo de regulamentação, como, por exemplo, a ideia de códigos de boas condutas. Então, se a gente tem essa perspectiva de um movimento de classe, setorial, que possa se antecipar e dizer, olha, a perspectiva dessa base legal, ela pode ser concretizada, especificada, detalhada a partir disso, ótimo, vamos então caminhar dessa forma. Eu não acho que esse movimento, digamos assim, ele vai criar novas bases legais, mas eu acho que ele depura, detalha aquilo que já está existente na LGPD. Então, eu não sei exatamente o que seria esse motivo justo nos códigos deontológicos da respectiva classe, mas com certeza ele pode alimentar, oxigenar a própria base legal que é desenhada para a tutela da saúde para profissionais de saúde, por exemplo, delimitando qual que é o escopo, a amplitude, a elasticidade dessa base legal, por exemplo. Tá bem. Uma última pergunta que vou deixar aqui para quem quiser responder, deixo aos 4. Pergunta da Emiliane. É possível afirmar que a plataforma GovData instrumentaliza uma espécie de monopólio de dados pela administração pública central, diante do compartilhamento de dados estabelecido pelo Decreto 8789 de 2016? Não sei se algum de vocês fica à vontade para assumir o microfone e responder. Se a demanda é específica demais. Eu não vou responder exatamente a pergunta, mas acho que ela tem um gancho importante. Tem a perspectiva de monopólio, concentração de poder e concentração de riqueza, por assim dizer. E isso vai ao encontro da pergunta que foi feita anteriormente para a Helenise. A gente precisa entender que a Lei Geral de Proteção de Dados e a Lei de Acesso à Informação, elas são amigas, não são inimigas. E a lei, ela vem para reforçar justamente o tratamento de dados pessoais que já era feito, que era esse compartilhamento, políticas de Open Data ou dados abertos. Isso é essencial, justamente para se evitar monopólios, né? Então, quando a gente está falando de tirar barreiras de entrada, o poder público tem um papel importantíssimo de fortalecer as políticas de dados abertos, sobretudo quando a gente está olhando para cenários de inteligência artificial, onde que novos entrantes vão poder se valer desses dados e concorrer com eventuais grandes empresas de tecnologia se eles conseguirem treinar ou fazer aprendizagem de máquina a partir dessas informações. Para ser mais concreto, um exemplo, o que São Paulo fez, né, no Laboratório de Mobilidade Urbana. A Secretaria, dentro desse ambiente controlado, seguro, permitia que houvesse hackathons e outras empresas, outros empreendedores sociais conseguiam ter acesso a esses dados e construir aplicativos e assim por diante. É a ideia de o dado enquanto um bem comum. Então, acho que a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais vem para fortalecer isso, essa perspectiva de Data as a Commons. Tá, ótimo, obrigado, Bruno. Alguém deseja acrescentar algo ao que o Bruno disse? Não, só uma questão prática. Eu vi que esse decreto foi revogado por um outro de 2019, mas eu, enfim, eu não conhecia o conteúdo prático e acho que nessa linha eu estou muito alinhado com a Helenise e com o Bruno, que, enfim, que existe um equilíbrio entre transparência e proteção de dados. Eu acho que a gente não pode usar a proteção de dados, eu acho que até o Rafael falou isso, para impedir, vamos dizer, o escrutínio público, né, que o administrador seja monitorado pela sociedade. Eu acho que esse é o fim maior da transparência.
É lógico que informações de interesse público elas vão continuar, e acho que a própria lei faz essa referência, né? Informações que tenham relação com a honra, a intimidade, com a vida privada. Nem todo dado pessoal tem esse aspecto de influir a vida privada, a honra, a intimidade. Então, acho que é um pouco por aí de desenhar o escopo dessas, vamos dizer, desses adjetivos, ou desses substantivos que a própria lei traz. Eu acho que esse é o equilíbrio, é um desafio do intérprete da LGPD e da própria lei. Então, acho que, enfim, dados públicos estão aí para inovar, e acho que a própria ideia das micro e pequenas empresas de terem, de alguma forma, um regime diferenciado, que a própria LGPD prevê, não é uma coisa diferente, eu acho que é justamente para abrir a porta para a inovação e de que se possam se valer de dados públicos. Não à toa a própria LGPD reconhece a possibilidade, inclusive, de troca de dados, de compartilhamento de dados entre o setor público e o setor privado. Enfim, então, não existe. A própria LGPD reconhece esse caminho, que é a tendência mundial. Enfim, a própria Europa tem lógicas de proteção de dados, de compartilhamento, de open data, enfim, acho que é por aí. Lembrando que o acesso a dados está no coração estruturante da direito de proteção de dados desde as suas origens, né? O acesso a bancos de dados que os estados tinham sobre os cidadãos, diga-se de passagem, na nossa própria Constituição, muita gente enxergava o fundamento à proteção de dados no inciso do artigo 5º, que prevê o acesso a informações através de habeas data. Então, só, né, mostrando como isso é cardeal, mesma área. Considerações finais, 1 minuto para a palavra final de cada um de vocês. Por favor, vamos pela ordem do painel mesmo, começando com a doutora Helenise, por favor. Bom, acho que cabe agora, mais uma vez, agradecer e comentar que eu tenho uma série de anotações aqui de outros temas que vão ficar sugeridos, ou que talvez eu faça contato com os senhores aí, Camila, Mário e Bruno, para a gente talvez fazer alguma outra atividade. Uma delas, Mário, é essa questão da execução de políticas públicas em rede, que é o terceiro setor, como a Cruz Vermelha, vindo colaborar com o poder público nessa execução. E esse é um tema que cria uma árvore aí para se discutir. É só agradecer e dizer aí que aprendi muito hoje com todos vocês. Estou cheia de anotações e questões para levantar depois. Obrigada. Muito obrigado. Doutora Camila, por favor. Eu faço das palavras da Lenise as minhas, então, obrigada a vocês. Acho que é sempre uma aula, né? Esse tipo de evento é tão importante a gente continuar discutindo, ainda mais um tema que ainda vai ser muito discutido quanto às bases legais, né? Como o Bruno mencionou, os dois grupos, já sei super interessante essa diferenciação. E obrigada, Mário e Bruno, por complementarem aqui a resposta da pergunta que me pegou de surpresa. Então, foi ótimo. Mafei pela moderação, Elise pela companhia. Acho que foi ótimo o painel e estou super à disposição para a discussão e principalmente nessa questão de aplicação prática e para negócios quando a gente fala da LGPD e das bases legais aqui no nosso contexto. Obrigada. Obrigado, Camila. Eu que agradeço, doutor Mário. Não, só agradecer, foi um prazer, enfim, é um prazer ver também que a área da proteção de dados é uma área onde as mulheres têm um papel fundamental, enfim, é muito legal ver assim, em todas as discussões, em todos os fóruns, a grande maioria aí em posições importantes, enfim, DPOs, a própria Chief Privacy Officer do Banco Mundial é uma mulher, e várias organizações internacionais têm mulheres como a sua, vamos dizer, o seu encarregado da proteção de dados, o Fundo o Fundo das Nações Unidas para Alimentação, enfim, a UN Global Pulse, todas têm mulheres como, vamos dizer, líderes intelectuais, enfim, e operacionais da proteção de dados. Eu acho que isso vamos dizer, o direito, que é um tema tão carrancudo, né, ele tem a proteção de dados tem esse caráter de ser muito diverso e muito equilibrado. Eu acho isso um valor importante. Esse painel só mostra isso, que as contribuições foram todas de igual valor. E um prazer enorme aqui estar com vocês, reencontrar Rafael depois de tanto tempo, e Bruno também, querido amigo de sempre. Um abraço. Obrigado, doutor Bruno. Obrigado, eu também só queria agradecer, de novo, acho que é uma enorme honra estar nesse evento. Lembro da primeira vez que eu participei, eu fiquei extremamente contente, porque o seminário é um objeto de pesquisa de todos nós, né?
não tem como você desviar do seminário. Então, estar aqui com vocês é um momento único do ano. Eu queria muito reforçar isso. E, por fim, só um acréscimo em termos de conteúdo. A gente tem visto todo o conselho diretor da autoridade vocalizar sistematicamente a palavra regulação responsiva. Né? Não vou entrar aqui, que é uma teoria super robusta, mas trocando em miúdos, significa que o enforcement, né, ele será correspondente na exata medida do comportamento ético, de boa-fé ou responsivo. Isso tem tudo a ver com o debate que a gente está falando aqui, a gente vai errar nas análises de bases legais, até isso ser maturado. Agora, o que é importante é ter medidas de accountability, de transparência. Dando um exemplo prático, uma organização que faz um teste de legítimo interesse e a outra que não faz um teste de legítimo interesse e as duas erram, elas merecem ser fiscalizadas e monitoradas da mesma forma? Parece que não. E é esse o exercício que a gente acha que precisa ter para 2022. Separar o joio do trigo e entender como que essa discussão de bases legais pode alimentar uma discussão super sofisticada de accountability, transparência e discussão pública sobre proteção de dados pessoais no Brasil. Muito obrigado, Bruno. 17h30, pontualmente, terminamos nossa mesa. Para mim foi um grande prazer estar aqui com vocês. Aprendi demais e espero que possamos nos encontrar presencialmente em breve. Tá bem? Muito obrigado. Boa tarde a todos e até o painel 2 às 18 horas. Eu estarei na plateia. Tchau. Muito obrigado.